Bom dia! Hoje eu quero ler com você uma palavra que está no livro de 1 Samuel e eu vou ler o versículo 10 e 11. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se com benignidade olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e te deres a tua serva um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Aqui a gente acabou de ler uma passagem que fala sobre Ana, uma mulher que ela era a segunda esposa de Eucana. Ela e Penina eram esposas de Eucana, porém ela não poderia ter filhos. E isso trazia uma amargura muito grande para o coração dela. Ela tinha essa tristeza. E nesse dia ela estava muito triste e ela foi até o templo e ela orou ao Senhor. E aqui a Bíblia conta que Ana, ela orava e chorava e nem saía a voz. Os lábios dela, mexiam a favor da oração dela. E nesse dia ela fez um propósito e Deus ouviu a oração dela. Ela fez um propósito que se Deus lhe concedesse um filho, ela entregaria ele ao Senhor. E Deus fez. Deus fez esse milagre. Ana teve Samuel, que foi o filho da promessa. E foi um profeta, um líder em Israel. Mas aqui eu quero trazer para você essa parte em que ela faz um voto, dizendo: se o Senhor me conceder um filho, eu vou te entregar. E após Samuel ter nascido, e ter desmamado, ela levou ele ao templo. E Samuel cresceu dentro do templo do Senhor. E eu quero trazer para você essa palavra dizendo que muitas vezes o que Deus está esperando é a tua oração sincera, teu coração prostrado diante dele, porque Deus não está preocupado com a nossa fala perfeita, nem com o momento perfeito, nem com a oração repetida da mesma forma todos os dias. Deus quer receber o mais íntimo do nosso coração. Ele quer receber a nossa oração sincera. Então, mesmo que você não saiba como orar, coloque a sua necessidade diante do Senhor. Mesmo que você não consiga orar muitas vezes, está angustiada, está triste, eu sei que Deus ele vai ouvir cada lágrima que sai dos seus olhos. Deus ele vai colher, porque Ele é um Pai. E aqui Ana, ela fez um propósito com o Senhor. E quantas vezes você tem feito um propósito com Deus? Se você ainda não fez, faça, porque Deus está esperando a sua oração sincera, o seu clamor sincero a favor daquilo que você tem necessidade e buscado. E Ana, para mim, ela foi um exemplo de perseverança, porque Eucana amava muito ela. E Penina já tinha outros filhos e ela não tinha, então isso acabou trazendo uma angústia muito grande, mas ela continuava orando, e continuava orando, e continuava orando. E em determinado dia ela fez um propósito com Deus, e Deus concedeu a ela Samuel. Então que nessa manhã você coloque a sua necessidade, faça um propósito com o Senhor e ore a Ele. Se você está distante de Deus, ou se você não sabe exatamente como fazer isso, apenas coloque-se diante de Deus e Ele vai te ouvir, Ele vai receber o seu clamor e a sua oração sincera. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelos Teus ensinamentos, obrigada, Senhor, por a cada dia o Senhor renovar a nossa fé em Ti, Pai. Nos ensina, Senhor, assim como Ana, a ser perseverantes, Pai. Eu creio que o Senhor está olhando por nós, eu creio que o Senhor tem aguardado o nosso clamor, Deus. Recebe no céu a oração dessa pessoa que está me ouvindo nessa manhã, Pai. Colhe cada lágrima, cada palavra, Senhor, que os Teus ouvidos estejam atentos à necessidade dela, Pai. Que assim como o Senhor fez na vida de Ana, Pai, o Senhor faça na vida dessa pessoa que está me ouvindo, na minha vida, Deus. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor, e creio que Tu és o mesmo Deus que fez na vida de Ana e fará em nossas vidas. Abençoe esse dia, abençoe o nosso lar, a nossa família, em nome de Jesus. Amém.